Te ensinando sobre skincare como se você fosse uma criança, parte 1, e a aula de hoje é o básico que funciona. Então hoje eu vou falar pra vocês as 3 etapas pra você ter um skincare básico, que é a base pra você manter a sua rotina, seu pilar, e depois a gente ir avançando conforme as etapas. Então a gente vai aprender primeiro a fazer o básico bem feito, com as 3 etapas de limpeza, hidratação e proteção. E eu sei que muitas das vezes vocês só limpam e hidratam, male vocês usam protetor solar, mas é muito importante e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre cada etapa. Começando com a etapa de limpeza, eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, e nesses exemplos a gente tem 5 opções de limpeza. Eu sei que na maioria das vezes você conhece o sabonete de limpeza ou o gel de limpeza, mas a gente tem 5 opções, que aí você vai escolher uma ou duas, depende muito se você quiser uma dupla limpeza, que guarda essa informação, depois eu explico mais, mas na maioria das vezes você vai escolher só uma dentre essas 5. E as 5 são sabonete de limpeza, gel de limpeza, espuma de limpeza, água micelar e cleanse em óleo. E sim, gente, é muita opção. E sim, eu sei que é muita opção, mas entre elas, lembre, você só vai precisar de uma. Eu vou começar mostrando os sabonetes de limpeza, que são os mais famosos e um dos mais gentis, principalmente para quem tem pele sensibilizada e seca. É a melhor opção para todos os tipos de pele, mas que para quem tem pele sensibilizada e um pouquinho mais seca que o normal, pessoas de mais idade, a melhor opção é o sabonete. Então essa daqui é muito boa, geralmente é a mais custo-benefício também, você consegue lavar o seu rosto de manhã e de noite, dependendo de quantos ml vem, vai durar meses com você. Então eu tenho essas duas opções da Creamy, a emulsão de limpeza, que é essa rosinha, mas é um sabonete, e esse daqui que é o glicerinado, que também é muito bom para quem tem pele extremamente sensível e para quem tem pele com dermatite. Então vai ser ótima essas opções de sabonete. Ah, Amanda, eu queria um sabonete, mas na versão espuminha, que também é muito bom para quem tem pele sensível. Eu peguei essa opção aqui, que é da Itapur, mas vocês podem pegar qualquer sabonete que tenha esse pump aqui, ó. Gente, ele é muito gentil, é muito tranquilo, eu amo lavar o meu rosto com esse estilo de limpeza, principalmente na rotina diurna, que é a rotina de manhã. Porque aí você consegue lavar o seu rosto gentilmente, ó. É muito gostosinho, sério. Eu acho que essa daqui é uma das minhas etapas de limpeza favorita. Espuma de limpeza e gel de limpeza são os meus favoritos. Só pra vocês verem a diferença, ó, esse daqui é um sabonete de limpeza, a textura dele. Geralmente ele é bem fluidozinho, como se fosse um sabonete pras mãos mesmo. E é muito gostosinho de lavar o rosto, faz uma espuma moderada, ó. Eu tô com a mão seca, mas se você tiver com a mão úmida, vai fazer ainda mais espuma. É muito gentil. E a espuma de limpeza, ela é muito semelhante na limpeza, mas ela tem uma textura mais espuma mesmo, então ela é mais líquida aqui dentro, ela é bem liquidazinha, tanto que vocês conseguem ouvir o barulho, ó. Ela é bem líquida, só que quando ela passa por esse pump, ela vira uma espuma. Então, na sua limpeza, principalmente para quem tem pele seca e insensível, é muito mais suave. Então, se você tem uma pele mais sensibilizada ou seca, sabonete ou espuma de limpeza é a melhor opção para você. Outra opção muito conhecida é o gel de limpeza. Aqui eu tenho muitas opções, principalmente para quem tem pele oleosa, a mista. Para quem é mais adolescente, ama usar um gel de limpeza porque é uma textura parecida com sabonete, ela é bem semelhante, inclusive, só que ela tem uma limpeza um pouco mais forte, sabe? A consistência também é um pouco mais densa, ó. Vou mostrar todos os exemplos aqui pra vocês. Lembrando que o gel de limpeza, ele geralmente vai ser mais transparente mesmo. E a limpeza é um pouquinho mais profunda do que o sabonete de limpeza. Então, se você tem uma pele oleosa, mista, ou se você é um adolescente que tem problemas com acne, gel de limpeza, na maioria das vezes, vai ser a melhor opção de limpeza para você. E para finalizar, sobre os demaquilantes, que também entram na etapa de limpeza, a gente tem a água micelar, que na maioria das vezes é um líquidozinho. Eu tenho essa daqui bifásica, da Neutrogena, e essa daqui lançamento da Principia, mas ambas são águas micelares e muita gente ainda relaciona a água micelar como somente para remover maquiagem, mas não, você pode ter uma água micelar para remover maquiagem, protetor solar, até resquícios de sujeira do seu rosto. Então ela é uma etapa de limpeza igualmente, só que ela é uma etapa de limpeza mais prática. Então se você chegou de algum lugar, tá morrendo de sono, não quer dormir de maquiagem, mas também não quer lavar o rosto, acaba escolhendo a água micelar. Ou se você está muito atrasada, quer limpar o rosto assim, só pra poder sair, água micelar. Acabei de chegar da academia, não tenho como lavar o rosto, tô na rua, água micelar. Geralmente você pode usar com um disquinho de algodão e limpar todo o seu rosto. Também é uma etapa de limpeza e você consegue tranquilamente remover maquiagem, protetor solar,
mas também usar ele como uma etapa de limpeza. Eu sempre costumo dizer que a água micelar é uma boa opção, é uma ótima opção para quem é preguiçoso ou para quem não tem muito tempo, porque você consegue manter a pele ali limpinha, sem precisar lavar o rosto e sem precisar gastar muito tempo. E entrando na parte de demaquilantes, também a gente tem a opção de óleos de limpeza, os famosos cleansing oils. A gente também tem os cleansing balms, que no fim vai virar óleo. Ele vem numa textura mais cremezinho, né? Vem uma textura mais balmy, mas quando você espalha na mão, quando você mexe assim, ele vira um óleozinho e no final acaba virando um cleansing oil. Eles também, muita gente relaciona como somente para remover maquiagem, mas também é uma forma de limpeza, assim como a espuma de limpeza, o gel de limpeza, a gente tem o óleo de limpeza, só que uma textura mais óleo mesmo. Então você pode sim usar ele sozinho, como você pode usar como a dupla limpeza. Aproveitar que a gente tá falando de dupla limpeza é sempre duas formas de você limpar o seu rosto. Seja com óleo de limpeza e sabonete, ou até mesmo água micelar e sabonete, ou sabonete e sabonete. Tudo que for duas formas de limpeza, uma seguida da outra, a gente vai chamar de dupla limpeza. Não necessariamente precisa ser sabonete, cleansing oil ou sabonete água micelar. Pode sim lavar o seu rosto 2 vezes se você sentir que não limpou tão bem, e isso também vai ser uma dupla limpeza, só para facilitar a explicação para vocês, porque na maioria das vezes as pessoas compram cleansing oil achando que realmente vai precisar fazer uma dupla limpeza, mas nem sempre. Eu, por exemplo, amo usar cleansing oil para remover protetor solar com cor, e às vezes ele remove tão bem que eu não preciso lavar de novo, eu não preciso fazer a dupla limpeza. Então somente o cleansing oil é o suficiente. Mas o óleo de limpeza, ele tem um modo de uso diferente das outras etapas de limpeza, então você sempre vai usar ele com as mãos e o rosto seco. Você aplica de 1 a 3 pumps, espalha pelo rosto seco e depois você vem, umedece a sua mão ou umedece o seu rosto. Eu tenho esse spray de jato contínuo, ó. Inclusive ele é muito bom, gente. Ótimo para você umedecer o rosto, e aí você molha a sua mão e continua emulsionando. Você vai ver que ele vai formar uma pastinha, como se fosse um leite. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Óleo de limpeza, ele tem uma textura em óleo mesmo, ó. E aí você espalha. Aqui a gente vai pegar e espalhar praticamente tudo que a gente tiver. Protetor solar, maquiagem. Você vai ver que a maquiagem vai começar a derreter. E depois de você terminar de espalhar, você vem com um pouquinho de água. Lembra que a gente tava com a mão e o rosto seco, ó? Quando você adicionar água, ele vai formar essa pastinha mais leitosa. E aqui você move mais um pouquinho, você mexe mais um pouquinho e só enxaguar. Gente, eu confesso que é uma das minhas etapas também favoritas de limpeza, porque é uma das etapas que limpa um pouco mais profundamente, principalmente maquiagem resistente à água. Por isso que muitas das maquiadoras, muitas das influenciadoras e blogueiras de maquiagem usam cleansing oil para remover, porque a gente sabe que óleo não se mistura com água, então é por isso que a gente tem o cleansing oil, é por isso que a gente tem que fazer a emulsão de limpeza, porque óleo com óleo, óleo com a maquiagem, óleo com o óleo da nossa pele natural vai se misturar, vai se remover, e depois a gente vem emulsificando com um pouquinho de água, que vai fazer essa pastinha mais leitosa e enxágua tranquilamente. Você não pode aplicar o cleansing oil e já vir enxaguando, porque muitas das vezes não vai remover corretamente. Então sempre aplique o cleansing oil, umedece um pouquinho, mistura e depois enxágua. Então só para lembrar, a gente tem o sabonete, gel de limpeza, espuma de limpeza, água micelar e o óleo de limpeza. Então só para lembrar que a água micelar e o óleo de limpeza, que é o cleansing oil, são 2 demaquilantes. São muito bons para remover maquiagem. Mas lembrando que gel de limpeza e sabonete também remove. Dependendo da maquiagem, assim, você consegue remover tranquilamente. Mas a gente também tem essas 2 opções que são mais práticas. Inclusive, pra mim, água micelar é uma delícia pra quem quer praticidade e pra quem não quer gastar muito tempo. Mas, obviamente, uma hora você vai ter que lavar o seu rosto. É a mesma coisa de você limpar superficialmente e, com o tempo, a sua pele vai precisar de uma limpeza realmente. Pode ser no banho, pode ser depois na rotina noturna. E lembrando, lavar o rosto a pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Bem facinho, quando você acorda, lava, antes de dormir, lava para remover todas as impurezas ou protetor solar que eu sei que você vai passar depois desse vídeo. Agora, na segunda etapa, a gente vem com a hidratação, que é uma das partes muito importantes também
principalmente se você tem uma pele com mais idade ou uma pele sensível, seca, mas lembrando que peles oleosas também precisam de hidratantes, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui várias opções de hidratantes. Eu sei que a maioria das pessoas não usam hidratantes porque sentem que a pele tá com aquela sensação de pegajosa, de oleoso, mas às vezes você só não encontrou o hidratante certo pro seu tipo de pele. Eu vou dar alguns exemplos aqui de todos os valores. Então, eu vou começar com a pele oleosa, que geralmente é o mais difícil de achar hidratantes. E aí, eu tenho essa opção aqui de Neutrogena. Sempre que você pensar numa pele oleosa, você tem que pensar num hidratante que não pese, que não seja tão consistente. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Eu tenho esse daqui da Nidis, que é um hidratante em creme, e esse daqui da Neutrogena. Me falem aqui quais que vocês acham que vai ser o melhor pra pele oleosa. O hidratante em creme, bem denso, bem hidratante, ou o hidratante Aqua Gel, com a textura mais gel creme, muito levinho, bem textura água mesmo. Obviamente, a gente vai usar o hidratante gel creme. Olhem isso, gente. A textura é muito, muito levinha. Então, você consegue ter a hidratação na medida certa para uma pele oleosa sem pesar. Eu vou até passar aqui desse lado do rosto esse hidratante Aqua Gel, que é uma textura, inclusive o cheirinho dele é muito bom. Ótimo pra quem tem pele muito oleosa ou até mista, ou pra quem não gosta de realmente hidratantes mais densos e na rotina diurna não quer pesar muito no hidratante. E esse daqui é uma opção já de hidratante mais denso, ó. Ele é os hidratantes que geralmente a gente encontra com facilidade. Então olhem a diferença. Imagina você aplicar um hidratante desses numa pele oleosa. Obviamente não vai dar muito bom. E sempre quando a gente falar de hidratante, vamos ter várias opções de textura, seja um hidratante mais em sérum, um hidratante mais em creme ou um hidratante mais em gel. Eu tenho esses dois exemplos que são ótimos custo-benefício da Principia, que é um hidratante com uma textura mais creme. Esse daqui é o CH01 da Principia e esse daqui que é uma textura mais gel. E esse daqui é o GH01 da Principia, que inclusive é muito parecido com esse da Neutrogena. Os dois têm uma textura mais levinha, mais gel, perfeito para quem tem pele oleosa. Sempre lembram, pele oleosa, uma textura mais leve, aquosa ou gel. Pele seca ou sensível, uma textura mais creme e mais densa, como se fosse quase que uma pomada. E assim, é muito questão de gosto. Às vezes, muitas pessoas da pele seca também não gostam da sensação de produto no rosto. Eu posso indicar esse tipo de hidratante mais denso, mais hidratante para pele seca, porque é o tipo de hidratação que uma pele seca vai precisar. Mas às vezes a pessoa, mesmo tendo pele seca, não gosta dessa textura. Então, outras opções, ó, esse daqui é um ótimo hidratante reparador, e aí que vem os hidratantes reparadores, que na maioria das vezes a gente consegue ter hidratantes reparador sem ter uma textura muito creme, geralmente vem nessa embalagem mais bisnaguinha, ó. Esse daqui da Cream, por exemplo, é o Intensive Repair. Ele é um pouquinho mais carinho, é ótimo para quem tem dermatite, mas a textura dele é muito mais tranquila. Ainda assim é um creme, mas é um creme muito mais levinho. Então, se você tem uma pele sensível e não gosta dessa textura de creme, estilo pomada, estilo latinha da Nivea, você consegue usar esses hidratantes reparadores na sua pele sensível sem pesar tanto, sem ter aquela sensação de produto no rosto. E aí, você sempre vai hidratar o seu rosto também 2 vezes ao dia. Quando lavar de manhã e quando lavar de noite, sempre após a limpeza. A ordem vai ser sempre essa, tá? Limpeza, hidratação e proteção. A gente sempre usa o hidratante antes do protetor solar. Até porque não faz sentido a gente hidratar depois da proteção. A gente vai acabar removendo, vai acabar fazendo a barreira do protetor solar e o hidratante depois não vai hidratar. Então, o hidratante a gente sempre usa após a limpeza e o protetor solar a gente sempre usa na última etapa. Então, o protetor solar sempre tem que ser a última etapa para proteger e manter tudo que a gente colocou nas etapas anteriores. Sempre quando vocês forem comprar um hidratante, vocês têm que saber o tipo de pele de vocês. Esse daqui já é um hidratante que nem é mais tão creme. Ele é como se fosse uma pasta mesmo, ele é bem mais consistente. Então, esse daqui é perfeito para quem tem pele ressecada, extremamente ressecada e extremamente sensível. Ele já não é aquela textura creme, ela é uma textura mais densa, mais pomada. Inclusive, essa marca aqui da Novioli, ela pode ser usada em crianças, lactantes, gestantes.
E ela é uma marca que é extremamente para peles sensíveis. É uma linha Sense. Inclusive, para quem tem dermatite, é ótima essa marca, gente. E aí, você consegue hidratar a sua pele na medida, também sem ter aquela sensação pesada. Ele tem uma sensação quase como se fosse manteiga de cacau na pele. Inclusive, eu sinto muito que esse hidratante tem uma sensação de manteiga de cacau. Mas ainda assim, eu não sinto o meu rosto pesado. Ai, Amanda, eu tenho a pele extremamente oleosa e mesmo assim, os hidratantes em gel não se dão bem na minha pele. Eu ainda sinto aquela sensação um pouco preguenta. Você consegue usar hidratantes em sérum. E sim, gente, existem sérums hidratantes que têm a textura líquida, completamente líquida em sérum. Esse aqui, por exemplo, é o da Neutrogena, o Water Gel, e ele é um sérum hidratante. Então, ele serve para hidratação, mas com uma textura muito levinha. É ótimo para quem tem a pele extremamente oleosa e às vezes nem gosta de passar hidratante. Então, para não ficar sem passar, usa um hidratante em sérum. E para finalizar essa etapa de hidratação, a gente também vai ter opções de hidratantes com FPS. E lembrando, gente, por mais que o hidratante, a base ou qualquer outra coisa tenha FPS, ele não vai substituir o protetor solar, mas ele vai sim dar um adicional de proteção. Então, por exemplo, eu tenho esse creme hidratante da L'Oréal com FPS 30. Então, ai, Amanda, ele já tem uma proteção aqui, eu não preciso usar protetor solar. Na verdade, não. Ele tem um FPS, mas ele não se titula como proteção solar. Assim como bases com proteção solar, assim como sticks de pele multifuncional, que tá muito em alta, aqueles bastões assim multifuncionais que tem FPS, esse daqui da Cream é um exemplo, ótimo exemplo, 85, ele tem FPS 85, mas ele não é um protetor solar. Isso a gente vai falar mais na etapa de proteção solar. Mas basicamente, FPS não é o suficiente para se titular um produto como protetor solar. Mas sim, se você quiser uma proteção adicional, ou se você não vai se expor ao sol e quer ficar somente em casa e não quer usar um protetor solar, até porque você vai ficar em casa, você pode usar um hidratante com FPS. Inclusive, já é um ótimo quebra-galho, porque você não vai se expor ao sol, mas ao mesmo tempo você tem uma parcelinha ali de FPS. E uma dica extra para quem não tem condições de comprar um hidratante, mas só se você tem a pele seca ou extremamente seca, é você comprar uma pomada. Gente, por incrível que pareça, um hipogloss ou até mesmo um Bepantol, hoje em dia tem o Bepantol sem ser pomada, tem o Bepantol hidratante. É uma ótima opção, mais custo-benefício, que você consegue achar em qualquer farmácia e você consegue hidratar a sua pele, principalmente na rotina noturna, que é onde a gente precisa de uma hidratação mais pesadinha, você consegue hidratar com pomada. Eu tenho esse hipogloss aqui, que ele não é o meu hidratante, mas quando eu tô com a pele extremamente sensibilizada, quase que em carne viva, eu gosto muito de usar hipogloss ou Bepantol, pode ser o Bepantol pomada ou o Bepantol hidratante mesmo, no meu rosto, porque tem uma hidratação mais potente e a textura é mais pomada. Então, só pra vocês terem uma noção, eu mostrei pra vocês a textura em creme, mas, gente, essa daqui é a textura do hipogloss. Ele é uma textura pomada mesmo, ó. Vocês conseguem ver que ele deixa o rosto branco. Por mais que você espalhe, ó, ele tem uma textura pomada. Ai, Amanda, eu posso usar pomada no meu rosto como hidratante? Não é a melhor opção. Mas se você tem uma pele seca e extremamente seca, você pode usar sem problemas nenhum. O que eu não indico é para quem tem pele mista oleosa e com tendência a acne. Porque como é um hidratante mais denso, pomada mesmo, literalmente ele pode obstruir os seus poros, entupir os seus poros e assim causar mais acne. Então, isso daqui é uma opção muito boa para quem não tem muito custo para gastar com hidratantes, não tem muitas condições, mas você consegue baratear, comprar uma opção muito mais custo-benefício, muito mais barata em farmácias, tendo a pele seca. Sempre lembrem que pomadas, Bepantol e hipogloss é uma boa opção de hidratação para você hidratar ou com a pele seca ou com a pele muito ressecada, você está sentindo aquela ardência ali sem fim, e com uma opção muito mais barata. Lembrando que, gente, a textura não é nada agradável, porque, lembrando, é pomada. Então, assim, vai ficar difícil de espalhar, vai ficar um pouquinho esbranquiçado, pode ficar sim oleoso, porque é uma textura completamente diferente de um hidratante facial. Vocês podem usar, mas para isso você tem que saber o seu tipo de pele. Então, pomadas a gente tem como exceção para quem não tem condições de comprar um hidratante ou para quem tem a pele extremamente seca e sensível. E aí você consegue hidratar a sua pele e ela fica realmente bem hidratada. Eu gosto bastante do hipogloss para quando eu tô com a minha pele muito
sensível. E esse é o aspecto que fica dele na pele. Então, só recapitulando, a gente tem 4 opções de hidratantes. A pomada, que é exclusivamente para quem tem peles secas e não tem muitas condições secas e extra secas. Pessoas da pele oleosa, ignorem esse estilo. Mas a gente tem pomada, creme, gel e sérum. Todas essas texturas exclusivamente vão ser ótimas dependendo do seu tipo de pele. Então, lembrando, pele seca, textura ou pomada ou creme. Peles oleosas, textura gel ou sérum, vai ser ótimo. E peles normais ou o seu tipo de pele. Peles normais e mistas que estão ali no meio termo, consegue usar tanto a textura em creme quanto a em gel e sérum. Geralmente, eu amo deixar a textura em gel e sérum para quem tem peles muito oleosas. Mas se você tem uma pele normal e não gosta daquela sensação de produto, você também pode usar tranquilamente. O que eu não indico mesmo é usar uma textura mais creme para quem tem pele oleosa, porque sim, pode ocorrer de causar um pouco mais de acne e sim, pode ocorrer de você dar um pouco mais de oleosidade para sua pele. E só lembrando, tá, gente? Pele oleosa precisa sim de hidratante, até porque a hidratação não vem da oleosidade, e sim da água. Então, pele oleosa, ela tem um excesso de oleosidade e não um excesso de água. Então, hidrate a sua pele. Eu sei que pode parecer muita informação para um vídeo só, mas lembre-se, só tá no começo. Ainda tem muita coisa para aprender, como sérums, ácidos, vitaminas e produtos para antidade, manchas, acnes. E isso eu sei que a gente vai deixar para a próxima aula, porque primeiro a gente aprende o básico, a gente aprende a base para depois ir escalonando e ir melhorando e aprimorando o nosso skincare. Então, agora a gente vai para a parte de proteção solar. Como eu já sei que eu dei muitos exemplos de produtos, para não confundir muito a cabeça de vocês, eu vou só dar 3 opções de protetor solar. Na verdade, são 2 opções de textura, que é o protetor solar em bastão e o protetor solar líquido. Mas de opções, a gente vai ter o protetor solar incolor, com várias texturas, seja líquido ou em bastão, e a gente vai ter o protetor solar com cor. Ai, Amanda, pra que eu vou ter um protetor solar incolor e um com cor? Questão de gosto. É mais tipo, eu não quero usar maquiagem, eu não quero usar uma base no meu dia a dia. Usa um protetor solar com cor. Você consegue proteger as suas manchinhas e consegue também disfarçar como se fosse um corretivo. Você usa aqui na área dos olhos, você usa para tampar as imperfeições. É perfeito também para quem tem manchinha, porque às vezes só o protetor solar líquido incolor assim, transparente, porque às vezes só o protetor solar líquido assim incolor não vai ser suficiente para proteger, por exemplo, um melasma. Melhor opção para quem tiver manchas e melasma é um protetor solar com cor, mas lembrando, protetor solar a gente tem uma quantidade. E a dica que eu vou dar para vocês é sempre você abusar do protetor solar. Você não precisa abusar de sabonete, você não precisa necessariamente abusar de hidratante, mas protetor solar, quanto mais melhor. Então sempre peque pelo excesso do que por pouco demais. Eu sei que muitas das vezes a pessoa fala, eu uso protetor solar, e ela acaba usando isso aqui, como se fosse um hidratante. Aí passa um pouquinho aqui, aí pega mais um pouquinho e aqui eu espalho. Eu sinto dizer para vocês que esse protetor solar aqui foi dinheiro jogado fora, porque isso daqui não protegeu nem o pelo que você tem na sua face. Isso daqui não protegeu nem a sua espinha. Então, protetor solar é para ser usado com abundância, é sem dó. Eu não vou falar sobre regra de 3 dedinhos, porque depende muito da textura. Como eu disse, tem muito protetor solar fluido hoje em dia, e geralmente quando a gente vai medir nos dedos, a textura pode variar, como tem muito protetor solar consistente, principalmente protetores solares para peles mais secas. E é sobre isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu tenho essas 2 opções de protetores solares. Esse daqui da NYX, para quem tem pele oleosa, ele é um pouquinho mais sequinho e é perfeito para peles oleosas e mistas. Lembrando, gente, a maioria dos protetores solares para pele oleosa, eles tendem a secar mais rápido. Então, suponhamos que você é uma pessoa da pele seca e usa um protetor solar para pele oleosa. Na maioria das vezes, 99% das vezes, ele vai esfarelar. E lembrando, o protetor solar que esfarelou na sua pele, ele não protege mais. Porque ele esfarelou, ele saiu e a parte que esfarelou não tem mais proteção. Então, se o protetor solar esfarela em você,
troque de protetor solar ou reaplique, insista, mas não deixe de ficar sem proteção porque ele esfarelou. E se você tem uma pele mais seca, o protetor solar hidratante para você é a melhor opção. Eu tenho esse daqui da Needs também, que o nome dele é Hidratação Equilibrada. Vou falando os nomes dos produtos para vocês, para caso vocês queiram comprar. Esse daqui da Needs, ele é o controle de oleosidade. Ambos são ótimos custo-benefício, você consegue encontrar em qualquer farmácia, drogazil ou drogaria Raia. E assim, se você tem uma pele seca, a indicação que eu dou é você optar por um protetor solar hidratante. Porque assim, você até pode usar um protetor solar toque seco ou um protetor solar para peles oleosas. Mas que nem eu falei, o risco de você ter uma pele seca e passar um protetor solar que fica toque seco, o risco de esfarelar é muito maior. E se esfarelou, não tem proteção. Então, na maioria das vezes, pessoas da pele normal ou seca ou extremamente seca usam um protetor solar hidratante. Então, Amanda, como é que eu faço para ver que o protetor solar é hidratante? Ele não vai estar escrito toque seco e ele vai estar, na maioria das vezes, falando que é com ação hidratante. Esse daqui da Needs eu amo. Por mais que ele seja hidratante, ó, ele tem uma textura mais fluida, então você consegue ouvir o produto aqui. Esse daqui da Needs, ó, ele já é mais denso. Um exemplo muito bom de protetor solar também são esses daqui da Principia, que tem uma textura muito mais fluida, mas esse daqui já não é nem tão toque seco, nem tão hidratante. Ele é o meio termo perfeito. Amanda, eu não sei ainda o meu tipo de pele, não tenho certeza se ela é oleosa ou um pouco mais seca, às vezes no frio ela fica seca, às vezes no calor ela fica oleosa. Um protetor solar neutro, que não promete ser toque seco, ou que não promete ter muita hidratação. Aquele protetor solar básico que vem no FPS, que é um custo-benefício que cabe no seu bolso, até porque não adianta nada você gastar muito com protetor solar, você comprar o protetor solar mais caro, sendo que é o produto que você mais vai gastar. Então é um produto que na maioria das vezes, principalmente se for esse facial de 40 ml, 40 gramas, é pra durar um mês com você. Se durou mais de um mês, tem alguma coisa errada. Ou você não tá usando, ou você tá usando pouco. Então protetor solar é algo que a gente vai comprar frequentemente. Sinto lhe dizer, mas você vai ter que comprar um protetor solar praticamente mensalmente. Então, esse daqui da Principia, ele é um ótimo custo-benefício, ó. Ele é extremamente fluido. Não só o da Principia, mas temos opções também da Neutrogena. Ó, sempre tem uma textura mais fluida. Então, protetor solar, a gente vai ter várias vertentes. Textura, que geralmente pode ser uma textura mais hidratante para peles secas, ou uma textura mais fluida, ou uma textura mais mate, uma textura que pode ser fluida, que é para peles oleosas, ótimas opções para peles oleosas, ou uma textura mais densa, mas que seja toque seco, quase que um mate. E a gente vai ter o tipo de proteção. Então, a gente tem várias opções de protetor solar. Esse daqui da Needs, por exemplo, é FPS 70, esse daqui da Neutrogena é FPS 80, esse daqui é 70, esse daqui é 60, a gente tem várias opções. Mas Amanda, afinal, eu sempre vou escolher o número maior porque protege mais, teoricamente. Então, se eu tenho um protetor solar de FPS 30 e um protetor solar de FPS 80, o 80 vai proteger mais a minha pele. Não necessariamente. Na verdade, o FPS, ele vai mais contar como o tempo de proteção que ele vai ter na sua pele. Então, é um cálculo que eu nem vou explicar muito aqui pra vocês não perderem o interesse. Mas a maioria das vezes, o FPS, ele não é questão de proteção. Os protetores solares, eles estão ali para proteger, mas o FPS é como se fosse o tempo que ele vai proteger a mais na sua pele. Então, a gente sempre tem que reaplicar. Gente, é inevitável. A gente transpira, a gente encosta a mão no rosto, a gente acaba tirando de uma forma ou de outra no nosso dia a dia um pouquinho do nosso protetor solar, seja por suor, academia, ou seja por toques, encostar, cochilou, mexeu ali, pode ter certeza que removeu boa parte do protetor solar. Mas o que vai diferenciar um protetor solar FPS 70 do protetor solar FPS 30 é que esse daqui você vai demorar um pouco mais de reaplicar do que o FPS 30. Então, na maioria das vezes, se você não é uma pessoa que aplica a quantidade certa de protetor solar, eu nem te recomendo comprar um protetor solar FPS 30. Porque se você aplica pouca quantidade, um FPS 30 nem vai chegar a ser 30 naquela quantidade que você aplicou. Então, se você aplica pouca quantidade, o ideal é você aplicar a quantidade correta, mas já vai num FPS maior. Porque por mais que você aplique pouca quantidade, você ainda pode chegar, você não vai chegar a 80 com pouca quantidade, mas você ainda pode chegar a uns 30, a uns 40, porque a quantidade vai determinar a quantidade. Porque a quantidade que você aplica no seu rosto é o que vai determinar se você chegou no FPS ou não.
Então sempre aplique a quantidade boa e sempre sinta que o seu rosto inteiro está completo por protetor solar. E sim, inclusive a pálpebra e a área dos olhos, que é as áreas mais sensíveis na nossa pele, você tem que proteger. Eu sei que muita gente ignora a área dos olhos, mas por isso que é muito importante de você escolher e testar o protetor solar para o seu tipo de pele. Principalmente protetores solares que às vezes vêm como oftalmologicamente testado, que aí na maioria das vezes eles foi testado na área dos olhos e vai ser um pouquinho mais difícil dele arder. Agora, com esse exemplo que você deu, eu não sei se eu aplico a quantidade correta, o que eu posso fazer? Eu não vou falar pra vocês sempre medirem a quantidade na colher de chá, porque sim, a quantidade correta é meia colher de chá para rosto inteiro e uma colher de chá inteira para rosto, pescoço e cabeça. Mas obviamente a maioria de vocês tem cabelo, então meia colher de chá tá certo. Mas como a gente aqui não está com uma colher disponível para ver a quantidade correta, uma ótima opção e um ótimo quebra-galho é você fazer dupla aplicação. Então, eu vou até usar o exemplo aqui para vocês. Ó, você vai aplicar uma quantidade generosa. Ai, Amanda, isso daqui já é mais do que a quantidade que eu tô acostumada a aplicar. Pois é, você tava usando muito pouco. E você vai espalhar. Inclusive, gente, esse protetor solar aqui da Princípia, ele é uma delicinha, porque ele é super fluido, ó. Não arde os olhos, então você consegue espalhar. E aí, essa quantidade aqui, eu até diria que tá numa quantidade boa. Mas, suponhamos que você não colocou essa quantidade, ou você está usando um protetor solar que tem um FPS menor. E aí você pode até levar pro pescoço, se você tiver de penteado, leva um pouquinho pra orelha. Ai, Amanda, apliquei. Como eu vou saber se tá o suficiente? Nessa quantidade que eu apliquei, gente, uma camada já é o suficiente. Mas se você aplicou um pouquinho a menos, pra garantir, faz uma dupla aplicação. Repete a aplicação e se sobrar, ai, Amanda, vai ficar muito preguento. Se sobrar, você leva pro pescoço. Porque eu sei que muitas das vezes a gente não protege o pescoço. E não se engane, proteger o rosto e não proteger o pescoço um dia vai te entregar. E lembrando, tá, gente, protetor solar não é pra ser algo que você vá ver uma diferença hoje ou amanhã. É uma diferença a longo prazo. Ele faz efeito instantaneamente. Você aplicou ele, daqui 15 minutinhos você sai no sol, ele já vai proteger a sua pele. Mas o real efeito dele, o real resultado que você vai ter, vai ser daqui a 30, 40 anos, quando você estiver na idade da sua mãe ou da sua avó, que você vai ter menos manchas na pele, menos textura, a sua pele vai estar muito mais uniforme, muito mais saudável. E, obviamente, não vamos esquecer menos o risco de câncer de pele. Então, isso daqui, pra mim, já não é nem só um skincare, já é questão de saúde pública. Isso daqui, pelo menos, esse passo, essa etapa aqui, eu diria que é a mais importante. E só pra mostrar pra vocês, ó, não fica nada oleoso, mesmo com aquela quantidade. Então, dá sim pra você usar a quantidade correta de protetor solar, se você escolher o protetor solar certo pro seu tipo de pele. E é isso. Hoje a gente falou o básico do básico bem feito. Então, sim, a importância dos 3 passos de limpeza, hidratação e proteção na sua rotina de skincare vai fazer muita diferença. E depois, se vocês quiserem, eu trago os adicionais no skincare, que geralmente é tônico, sérum, ácidos e até mesmo vitaminas. Que esses daqui são essenciais para tratamento, mas se você manter o básico bem feito, a sua pele já agradece.